E aí, pessoal, eu espero que vocês estejam vivendo da melhor forma possível. Hoje nós estamos aqui juntos para poder conversar um pouco também sobre fisiologia, mas sobre reprodução. Dando continuidade à nossa última discussão que nós fizemos juntos sobre amadurecimento dos gametas masculinos e sobre como que eles são gerados e diferenciados, hoje a gente vai entender pelo menos o mínimo necessário da fisiologia genital feminina, tá? Eu tô aqui olhando agora o sistema genital feminino. Eu quase que eu pensava que eu tinha errado a concordância verbal, quer dizer, nominal, mas eu acho que tá tudo certo, né? Então é isso. Vamos falar hoje um pouco sobre os vários processos, né, fisiológicos, pelo menos iniciar. Eu acho que esse é que é o mais importante até aqui. Vamos hoje iniciar as nossas discussões sobre os processos fisiológicos que juntos vão contribuir para a reprodução, tá? Como o nosso último vídeo, nossa última conversa sobre fisiologia masculina ficou muito extenso, esse aqui provavelmente a gente vai acabar fazendo vários vídeos para dar uma diferenciada. Tudo certo? Bem, antes da gente partir para a fisiologia, né, vamos só dar uma revisada aqui em tudo de anatômico que a gente conhece até agora, né? Eu trouxe aqui esse tipo de corte, mas eu confesso que eu não gosto muito dele não, para falar sobre útero e colo do útero. Eu prefiro o que está na vista frontal. Mas vocês não se preocupem não, que eu também trouxe uma imagem em vista frontal. Eu não sei se eu tô falando o plano anatômico certo. Cara, por favor, me perdoa, o meu cérebro tá fritando, tudo bem? Então, pra gente começar a falar sobre anatomia, né, eu acho que primeiro, uma das principais coisas que a gente tem que deixar estabelecido aqui é sobre nomenclatura, tá? Popularmente, a gente sabe, né, senso comum não é a mesma coisa que o senso científico, método científico, enfim, aquilo que é estabelecido por prática empírica, tá? Mas pelo senso comum, o que nós vemos aqui, né, nessa primeira imagem aqui, na minha esquerda, é o que o senso comum chama de vagina, tá? Só que como a gente está trabalhando de um ponto de vista anatômico, ou seja, a gente está seguindo pressupostos científicos, vamos logo fazer cair por terra isso para não confundir as coisas, tá? O que a anatomia vem a chamar como vagina é justamente o momento em que essa estrutura aqui, que está localizada na porção externa da genitália feminina, adentra rumo às estruturas reprodutoras, tá? Essa imagem aqui contempla melhor tudo isso que eu estou tentando dizer, tá? Então vejam, a gente vê aqui uma estrutura genital superficial, né, macroscópica, visível a olho nu, que nós normalmente chamamos de pudendo feminino ou vulva, tá? E diferente do que acontece, por exemplo, no funcionamento masculino, genital masculino, o qual a uretra é um canal compartilhado tanto para a passagem da urina quanto para a passagem do esperma, urina e esperma passam pelo mesmo lugar, aqui não. Aqui, a natureza tem o trabalho evolutivo de proporcionar uma separação, tá? Entre essas duas vertentes aqui, tá? O que vem a ser as excretas urinárias vai ser eliminado por esse pequeno orifício aqui dentro, que é a uretra, tudo bem? Enquanto que o outro canal, que não vai ser responsável, obviamente, pela secreção ou pela ejaculação, vai ser um canal mais inferior à uretra, que tem uma área maior, tá? E tem uma função exclusivamente associada à reprodução, tá? Essa abertura aqui é o que vem a propriamente dito ser chamado de vagina, tá? E é esse orifício aqui que conduz os nossos estudos para uma série de estruturas que vão dar vida, dar voz aos processos fisiológicos
que compreendem a reprodução feminina, que compreendem o amadurecimento dos gametas femininos, enfim, bem como o parto, né? Esqueci de mencionar, mas o parto, quando não acontece cesariano, ele acontece de modo que o bebê passa por esse canal aqui, tá? Existem mecanismos, é claro. A gente vai discutir sobre o processo de parto também, mas existem mecanismos hormonais, né, que dilatam o canal vaginal, que nós sabemos grande parte dessas estruturas anexas aqui são formadas por músculos, tá? Mas enfim, eu acho que esse é o principal, assim, de ser conhecido, tá? Bem, normalmente, em algumas culturas, principalmente em culturas mais patriarcais, tá? Algumas orientais, as ocidentais eu acho que estão caindo um pouco em desuso. Mas normalmente, a abertura do canal vaginal é recoberta por um tecido conjuntivo, uma pequena pelinha fininha, tá? Normalmente nós chamamos de ímen. Eu escrevi tudo errado, enfim, eu sei que vocês sabem que aqui é um H, né? Eita, agora ficou pior ainda. Esse ímen, em algumas sociedades, acaba sendo responsável por determinar, né, a virgindade ou a não virgindade de uma mulher. Mas, fisiologicamente falando, que é o foco da nossa discussão, o ímen funciona como uma barreira física mesmo, tá? A entrada de micro-organismos. Porque, mesmo que esse seja um desenho sintético, mas naturalmente o canal vaginal é literalmente um buraco, tá bom? E naturalmente nós vivemos intempéries naturais, vivemos em contato com agentes lesivos, agentes patogênicos o tempo todo, tá? Então, tecnicamente, esse buraco aqui, a graneira, né, aleatoriamente colocado aqui pela evolução reprodutiva, parece uma desvantagem para a mulher, tá? Porque é uma brecha para a entrada de micro-organismos, né? Na imunologia, a gente vê que um dos principais mecanismos contra os antígenos é a pele. A pele é uma barreira. E onde não há uma pele, um orifício que dá acesso ao corpo, é uma desvantagem? Pois é, teoricamente seria. Mas, quando nós estamos falando do ímen, é justamente essa função fisiológica que ele assume, tudo bem? É uma pequena películazinha, uma pele bem fininha mesmo, normalmente recobrindo grande parte do diâmetro do canal vaginal, como uma forma preventiva, como uma forma de evitar a contaminação por agentes patogênicos. Tudo bem? Bom, externamente aqui, do ponto de vista anatômico, a gente pode observar ainda algumas estruturas que também estão associadas a todo o processo reprodutivo, ao sucesso reprodutivo, tá? Então vejam bem que no centro, nesse plano central, nós vemos dois orifícios que participam de funções cruciais para a vida, para a fisiologia. O primeiro é a excreção, tá? O segundo é reprodução. Então, naturalmente, estruturas que têm uma importância biológica muito alta devem ser muito bem protegidas. É por isso que nas laterais, nos dois vértices laterais desses dois orifícios aqui, localizados nesse eixo central, né, que compreendem a uretra e a vagina, nós vemos prolongações de tecido epitelial que nós vamos chamar de duas formas diferentes, porque são tecidos que se comportam de maneiras diferentes, tá? Aqui, ó, nessa região um pouco mais longe, um pouco mais periférica desses canais centrais aqui, que é a uretra e a vagina, nós vemos estruturas que normalmente são chamadas de lábios maiores, tá? Aqui tá em espanhol, mas mesmo assim dá pra saber, tá? Eu peguei um espanhol porque a ideia é ver a imagem, não o nome, tá? Essas estruturas aqui, que estão um pouco mais distantes, né, desse eixo central, são o que nós chamamos de lábios maiores, né? Didaticamente, os lábios que existem na nossa boca, eles acabam sendo o limiar entre a porção externa, certo, da nossa boca e o vestíbulo da boca e a nossa cavidade oral em si, tá? A cavidade como um todo. Os lábios delimitam isso. E de certa forma, né, os lábios acabam protegendo a nossa cavidade oral de alguma coisa,
tá? Quem nunca andando de moto abriu a boca para dar uma risada ou falar alguma coisa, tava sem capacete e entrou um mosquito e você, sabe? Então, de certa forma, até por isso, né, se a gente parar bem para pensar, é até por isso que apesar de conseguirmos respirar pela boca, a gente respira pelo nariz, tá? Eu acho que essa é uma das funções. Pelo menos é o que faz sentido e naturalmente justifica a presença do nariz, tá? Então, os lábios maiores estão localizados um pouco mais distante, né, desses dois orifícios principais aqui, e eles são prolongamentos da pele normal. Entenderam? Eles são um pouco mais avantajados, né? A imagem ela não tem um jogo de luz e sombra muito bom, até porque a imagem não era para ser realista mesmo, que nem aqueles desenhos, sabe, da escola modernista, mas eles são um tipo de pele um pouco mais avantajado. Confia em mim, tá? Eu tentei pegar um desenho que não fizesse o YouTube achar que eu tava fazendo merda nesse vídeo, tudo bem? Então se eu pegasse qualquer outra foto que prezasse por mais realismo, eu provavelmente teria o meu vídeo derrubado. Então vamos usar a imaginação, tá bom? Os grandes lábios são pequenas projeções da pele que fazem realmente uma pequena camada lateral de proteção. Tudo bem? À medida que a gente vai para o centro, né, à medida que a gente anda uma casinha para a porção mais medial, né, aqui a gente tá mais lateral, a gente anda uma casinha para a porção mais medial, nós vemos também estruturas que servem como eixo, como limites laterais, né, assim como os lábios maiores. Só que esses são chamados lábios menores, tá? Os lábios menores, eles são diferentes. Os lábios menores, eles são mais finos, tá? E eles são como, por exemplo, aquela pelinha dos testículos, é uma pele mole, é uma pele fina, uma pele vermelhinha, tá? Isso mostra pra gente que é uma região de pele diferente, tem mais vascularização, tudo bem? É uma pele que está mais associada à mucosa mesmo, tá? Por isso são diferentes, tudo bem? Enquanto que aqui na região do ápice, né, a gente vê o encontro, né, dos grandes lábios, tá? Nada demais. Porém, no encontro dos pequenos lábios, a gente vê aqui uma estrutura que lembra muito a glande de um pênis, certo? Essa estrutura aqui é o que nós chamamos de clitóris. É normal, para ser bem sincero, eu ouço muita gente dizer clítoris, clitóris, eu nunca me prestei atenção na pronúncia correta, espero não estar falando a errada aqui, tá? Mas o que é importante saber é que essa região aqui, que eu acabei de mencionar, que é semelhante à glande do pênis masculino, é uma região de densa terminação nervosa, o que significa dizer que é um ponto de grande recepção de informação sensorial. É um ponto, para traduzir mesmo em miúdos, é um ponto de muito prazer, tá? E mesmo que essa informação pareça desnecessária, eu só esteja cuspindo ela aqui para gastar tempo, isso na verdade não é desnecessário assim também. A função prazerosa promovida pela estimulação clitoriana não é pura e simplesmente restrita a prazer sexual. Porque uma vez que o prazer, que nós chamamos de orgasmo, é atingido, ele acaba proporcionando um aumento da contratura da musculatura aqui nas porções internas da vagina. E isso é importante porque quando acontece a ejaculação, essas contrações aqui na parede vaginal ajudam o nado espermático a alcançar o ovócito, tá? Isso aqui é que é importante, tudo bem? Então agora que a gente já sabe algumas das principais nuances dessa anatomia, agora a gente pode ver como que essas estruturas se parecem por dentro, tá? Então vejam bem, aqui a gente tem basicamente a mesma estrutura, só que visto de um outro ponto de vista, tá? Então, prolongando, né,
Se nós pudéssemos entrar nesse canal aqui, que é a vagina, nós veríamos um prolongamento desse canal, né, chamado de canal vaginal. No final dele, nós veríamos uma porção um pouco mais estreita, que dá início ao colo do útero, e o que realmente interessa para a gente aqui é o conjunto, a dupla de estruturas que se localizam nas porções terminais desses dois bracinhos aqui, que são as tubas uterinas, tá? Antigamente eram chamadas de trompas de Falópio, só que esse nome já caiu em desuso, tudo bem? Nessas porções terminais das tubas uterinas, nós encontramos essa dupla de estruturas semelhantes a testículos, né? Porque tem formatos ovoides, que são os ovários. É dentro dos ovários que vai acontecer um dos maiores e mais complexos processos fisiológicos que a gente vai estudar, tá? Que é a ovogênese, foliculogênese, produção de hormônios e esteroides, tudo bem? Ovulação. E depois que esse conjunto de processos acontece, né? E ocorre o sucesso reprodutivo, segue então uma outra série de processos também muito complexos, como gravidez, formação de placenta, gestação, enfim, é muito, muito, muito para um ser humano só, tá bem? E eu não tô dizendo isso só por mim, é para quem passa por tudo isso, tá? É um processo muito complexo e que envolve a compreensão de mecanismos fisiológicos muito extensos, tudo bem? Mas pelo menos o que deve ser entendido aqui a priori é isso. O que a gente vai ver a partir de agora acontece a nível de ovários, tá? Bom, então, como nós já sabemos, os ovários são duas glândulas que participam do processo de gametogênese feminina. Se nós víssemos, por exemplo, um ovário como esse aqui, cortado ao meio, nós veríamos uma imagem semelhante a essa, tá? Então, esse pescoço aqui, né, esse pescoço que vocês veem aqui, é parte do ligamento, né, aqui, ó, que conecta o ovário nessa porção do útero, certo? E o que nós vemos aqui dentro do ovário é um conjunto de células em diferentes estágios de desenvolvimento, tá? Só que o que nós vamos entender sobre essas células aqui é um processo que vai ficar mais simples depois que a gente falar sobre isso aqui, que é a ovogênese. Por quê? Porque quando nós olhamos para essa imagem, nós vemos o ovócito aqui. Entretanto, associado ao ovócito, nós percebemos que algo ao redor dele vai mudando à medida que essa imagem vem nesse sentido aqui, de cima para baixo, tá? Da esquerda para esquerda, de cima para baixo, acho que é melhor, tá? Então, logo nós percebemos que há algo ao redor do ovócito que está mudando junto com ele. E isso que nós chamamos que está ao redor do ovócito é o folículo, tá? É o folículo. O folículo funciona como uma pequena cápsula que contém o ovócito, beleza? Só que antes da gente entender como que se forma o folículo e como que ele se transforma ao longo dessa imagem, né? Essa transformação representada nessa imagem é o resultado do desenvolvimento, da maturação e da ovulação, tá? É um processo um pouco mais comprido. Para a gente entender isso, vamos primeiro conversar sobre o ovócito em si, que é o gameta. Bem, então, a princípio de conversa, a gente vai estabelecer uma coisa aqui. Diferente do que acontece na gametogênese masculina, que
o espermatozoide vai começar a ser gerado, vai começar a ser produzido a partir da puberdade, e essa produção continua da puberdade até o fim da vida, basicamente. Na ovogênese, que é o processo que produz gametas femininos, né? Ovo vem de ovócito, ou o gameta feminino também pode ser chamado de oócito, é um nome menos comum, mas também pode ocorrer. A gente entende que, diferente do masculino, a ovogênese na mulher ela vai acontecer exclusivamente a nível embrionário, tá? Essa é a principal diferença. Ou seja, ainda no útero da mãe, a menina já começa a produzir gametas, certo? Dentro do útero da mãe, enquanto as células estão produzindo, aliás, estão sofrendo mitose, né? O embrião está sofrendo mitose, existe uma classe de células germinativas, né? Que é essa representada aqui, que são células predecessoras de gametas, né? São germinativas, tudo bem? E essas células são diploides. Isso dentro do útero da mãe, tá? Essas células germinativas, predecessoras dos gametas, vão formar gametas. Porém, antes de formar gametas, elas vão fazer mitose para aumentarem em quantidade e terem uma quantidade suficiente, né, para formar gametas. Então, antes de se transformar em gametas, as células germinativas de 2N, que ainda têm 46 cromossomos, sofrem um processo de mitose, uma divisão celular, a qual tem suas células filhas o mesmo número de cromossomos que a célula mãe. São idênticas. Tudo bem? Quando a mitose ocorre, as duas, né, e esse as é com crase, as duas células filhas nós damos o nome de ovogônias. Essas ovogônias também são predecessoras de gametas, são diploides, 2N. A partir desse processo, que ainda ocorre no útero da mãe, a gente começa a entender como que os oócitos, os ovócitos são produzidos. Por quê? Porque essas ovogônias vão começar a meiose, tá? Só que quando elas forem começar essa meiose, elas antes, como nós já sabemos, vão passar por um processo de intérfase. A intérfase é um processo anterior à divisão celular que prepara a célula para se tornar divisível. Ou seja, a intérfase prepara a célula, que é uma, para virar duas. Na intérfase, o DNA é duplicado, a síntese proteica aumenta para fazer mais proteínas citoplasmáticas, duplicar o número de organelas. É na intérfase que isso ocorre, né? Então, aqui, ó, aconteceu outra mitose, né? Ainda são ovogônias, tá? Nada mudou, ovogônia, ovogônia, beleza? Aqui agora, essas ovogônias se preparam para a meiose, que é o processo que gera gametas. Entretanto, antes da meiose, ou antes de qualquer divisão celular, seja mitose ou meiose, ocorre a intérfase para preparar as células, nesse caso as ovogônias, para se dividirem. Tudo bem? Quando a intérfase ocorre, a célula normalmente ela cresce. Ela fica maior, porque ela duplicou o número de organelas, duplicou o número de proteínas, ela duplicou tudo, né? Porque ela vai virar duas. Tudo bem? Além disso, na fase S da intérfase ocorre duplicação do DNA. Por isso que nessa foto aqui, nesse momento, esse núcleo está maior do que esse aqui. Beleza? Show de bola.
Quando a intérfase ocorre, a célula está pronta para sofrer a divisão celular, que nesse caso é a meiose, tá? Então foi a célula ovogônia, que é diploide, sofreu intérfase e cresceu. Note que ela ainda está diploide, ela não fez meiose, ela estava em intérfase. Quando ela faz intérfase e termina, inicia a meiose. Quando essa célula, que agora, depois que sofreu a intérfase, é chamada de ovócito 1 ou ovócito primário, termina a intérfase, começa a meiose. Entretanto, esse ovócito, quando chega na prófase, mais especificamente na subfase de plóteno, ele trava. Quando esse ovócito chega na meiose 1, ele para. E no momento que ele para, ele só volta a continuar essa meiose lá na puberdade. Isso aqui acontece na vida intrauterina. Tudo bem? É isso que vai acontecer. Então nós temos um ovócito primário que ainda é 2N, ele nem sequer terminou a prófase 1, tá? Que estacionou, que deu uma pausa na gametogênese, deu uma pausa no processo de maturação. E só vai reiniciar durante a puberdade. Tudo bem? É isso aqui que vai acontecer na vida intrauterina, certo? Quando o determinado tempo chega, ou pelo código genético, né, quando a puberdade chega, acontece o momento em que essa meiose vai ser retomada. Então, durante a puberdade, por exemplo, que é o momento no qual as gonadotrofinas são liberadas, é o momento em que a reprodução vai começar a ser um assunto que o corpo vai tocar, certo? Esse processo de meiose é reiniciado. Meiose é essa que foi interrompida na prófase 1, ainda lá no útero, tá? Quando a meiose é reiniciada, ela estava parada em prófase 1, ela termina, né? Metáfase, anáfase, telófase, e no final desse processo, aquele ovócito primário, que era diploide 2N, sofre meiose 1, dando origem a duas células filhas com um número de material genético idêntico, são haploides, tá? E uma dessas células, notem bem, ela é muito menorzinha do que a outra. Isso se justifica porque uma das células filha tem os seus recursos, os seus nutrientes roubados pela irmã dela, tá? É uma puta sacanagem isso, pois é verdade. E essa daqui atrofia, murcha, formando uma estrutura que nós chamamos de corpúsculo polar ou glóbulo polar. Esse glóbulo polar, né, continua sofrendo meiose, só que dessa vez é uma meiose 2, né, e como nós sabemos, a meiose 2 não é uma meiose reducional, ela é uma meiose parecida com a mitose, porque ela só faz duplicar, né, não reduz o número de cromossomos. E quando ele, né, o corpúsculo polar faz a meiose 2, gera outros dois corpúsculos polares que também são murchos, tá? E no final das contas, tanto esse corpúsculo polar como esses dois são degradados, reabsorvidos pelo próprio sistema ovariano da mulher. Beleza? Enquanto isso, a irmã do corpúsculo polar, que roubou os nutrientes, é muito maior, dá pra ver, né? E agora, se vocês prestarem atenção, ela é haploide, ou seja, isso aqui já é um gameta. Agora, nós chamamos isso aqui de ovócito secundário. Esse é o gameta, tá? Então, agora que nós temos o gameta pronto, nós vamos conseguir entender, encaixar as peças que esse gameta aqui é o gameta que vai se unir ao espermatozoide. Esse é o gameta chamado de ovócito secundário. Não é como nós falávamos na escola, né? O óvulo.
tá? É o ovócito secundário, beleza? Esse ovócito secundário aqui, resultado dessa meiose 1, né, que começou lá no útero, pausou, mas continuou na puberdade, produziu esse ovócito secundário, que é a haploide. E esse ovócito secundário aqui, pronto, ele vai ser liberado na ovulação. É esse ovócito secundário aqui que vai para a tuba uterina quando a mulher ovula. Tudo bem? Ah, mas por que que nessa mesma imagem, então, aqui embaixo tem o nome óvulo? Qual que é a diferença? É simples. Quando a mulher ovula, processo esse que a gente ainda vai conversar sobre mais lá para frente, esse ovócito secundário sai do ovário, é captado, né, pelas fímbrias das tubas uterinas que o movem até o terço médio das tubas, né? Então aqui o terço médio das tubas, né, ou então poderia ser aqui mais ou menos, fazendo no meu olhômetro, esse ovócito secundário é liberado na ovulação e é conduzido pelas fímbrias, tá? As fímbrias é como se fossem pelinhos, tá? Não são a mesma coisa que estereocílios, tá? São semelhantes. E esse ovócito secundário, ou até são, eu tenho que pesquisar depois, tá? Mas eu acho que elas têm funções parecidas, tanto as fímbrias quanto os estereocílios. Então, esse ovócito secundário é captado pelas fímbrias da tuba uterina até o terço médio aqui da tuba. Aqui parado, ele vai, né, esperar um espermatozoide, que vai vir assim que, durante uma relação sexual, né, o pênis aqui dentro, ele ejacula e o líquido espermático libera espermatozoides aqui, que vão fazer o nado, e teoricamente precisam um deles, né, na verdade, encontrar esse ovócito e fecundá-lo. Tudo bem? Se o espermatozoide encontra o ovócito secundário e o fertiliza, vai acontecer o quê? Vamos lá. Aqui eu tenho a cabeça do espermatozoide, certo? Deixa eu fazer uma coisa mais boa. Aí ficou melhor. Então aqui, meu Deus, calma, ficou muito tosco, tudo bem. Aqui eu tenho a cabeça do espermatozoide, né? Cujo seu núcleo é haploide, é N. Quando ele perfura a zona pelúcida, a corona radiata do ovócito, o material genético do espermatozoide se une ao material genético do ovócito. Então eu vou representar isso nesse desenho aqui. Aqui eu tenho o ovócito secundário, que está aqui, ó, na tuba uterina, e dentro dele, desse ovócito secundário, eu tenho o material genético da mulher, N. Quando o espermatozoide vem e perfura a zona pelúcida e a corona radiata, ele libera aqui dentro o seu material genético, o material genético do homem masculino, N. Nesse momento, nós temos uma célula com 2 núcleos. Nesse momento aqui, essa célula se chama ovótide, que é um nome parecido com espermátide no homem, concordam? A partir daí, né, aqui nós temos a ovótide, quando esses 2 núcleos se fundem, formando uma célula 2N, N mais N é 2N, certo? Isso aqui é a álgebra. Agora nós temos uma célula diploide. Nesse momento aqui, quando os 2 núcleos se fundem formando uma célula diploide, aí nós temos o que nós tanto chamamos de óvulo. O óvulo é o ovo já fertilizado por um espermatozoide. Tudo bem? Então, esse processo aqui, que inicia dentro do útero, vai ser pausado e continuar a acontecer no início da vida reprodutiva da mulher, na menarca, que é a primeira menstruação,
né? Na verdade, a primeira menstruação marca o início disso aqui. Não é que a menstruação seja isso aqui, tudo bem? A menarca, que é a primeira menstruação, marca o início desses processos aqui. Eu digo marca o início porque todos os meses a mulher vai repetir esse processo, né, de retomar a meiose e ovular, soltar óvulos. Tudo bem? Tem outra coisa, inclusive, que eu não mencionei durante a nossa conversa, que, por exemplo, como esse processo de ovogênese começa dentro do útero, existe uma característica, uma curiosidade muito específica sobre os gametas femininos. Por exemplo, quem forma o ovócito primário são as ovogônias. E as ovogônias se proliferam por mitose dentro do útero. De modo que, por exemplo, quando a menina nasce e sai do útero, e ela nasceu, por exemplo, tá? Com 2 milhões de ovócitos, ela vai ficar com essa mesma quantidade para o resto da vida. No homem, os espermatozoides são criados até o fim da vida. Mas na mulher não. Quando ela nasce, se ela nasce com 2 milhões de ovócitos, ela vai ficar com aquela mesma quantidade, não tem como repor. Ela só vai perder ovócitos. Perder ovócitos. Tanto é que quando a menina chega na puberdade, de 2 milhões que ela nasce, ela vai ficar com cerca de 300 a 400 mil. Caramba, velho, ela perdeu. E não tem como repor. Porque o que fazia a proliferação das ovogônias era lá no período embrionário. Agora ela já nasceu. Tudo bem? Então, a partir do momento que a menina nasce, ela só vai perdendo esses ovócitos. Seja por ovulação, né? Porque a cada ciclo menstrual ela ovula, ela solta um ovócito, ou por um processo de atresia, porque naturalmente alguns deles vão murchando. Entendem? Então, essa particularidade aqui, que eu até tinha esquecido de falar no início, é muito importante e é uma diferença gritante do que acontece na espermatogênese masculina. Beleza? Tudo bem? Bom, isso aqui que nós conversamos é o que acontece no geral, é o que vai acontecer a nível reprodutivo. Mas como a gente já conversou antes, lá no ovário o ovócito não fica sozinho. Ao redor dele existe uma camada de células que meio que fica protegendo ele. E essa camada de células, à medida que o ciclo avança, muda junto com ele. Ó. Agora ela está de uma forma, agora ela está de outra, agora ela está amarela. E isso mostra que essa camada de células aqui muda conforme o ovócito também muda. Essa camada, que eu já até adiantei, né, que é o folículo ovariano, vai fazer um processo chamado de foliculogênese, que é simultâneo, ou seja, a foliculogênese acontece simultaneamente à ovogênese. Por quê? Porque o folículo vai nutrir o ovócito para que ele tenha nutrientes suficientes para retomar aquela meiose que foi interrompida lá no ciclo lá no ciclo de desenvolvimento uterino. Tudo bem? A gente vai deixar para conversar sobre a foliculogênese em outro momento, porque o vídeo já está chegando a 40 minutos e da última vez que a gente conversou sobre reprodução masculina foi 1h20, tá? Então, cenas para o próximo episódio.